Gente, e aí, tudo bem com você? Hoje é o primeiríssimo vídeo, né, de papo com a Mari aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo. Eu listei alguns itens que me ajudaram a entender algumas situações que eu vivenciei e eu não tive ninguém pra conversar comigo, pra me falar que essas coisas acontecem quando você passa pelo processo, né, do projeto Rapunzel Cacheada, tudo aquilo que você idealiza, mas que não é bem assim, né? Então, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Eu pretendo gravar muitos mais vídeos como esse, eu tenho muita bagagem, muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. E não deixa de se inscrever, por favor, tá bom? Então, vamos começar o vídeo. Bom, antes de começar falando sobre os tópicos que eu listei, são cerca de 5 itens aqui de coisas que podem te ajudar e você pode pensar, nossa, eu não percebi que eu estava fazendo isso, ou eu não percebi que essa atitude inocente talvez fosse me causar uma frustração futura. Eu gostaria de deixar muito claro que eu apoio esse tipo de projeto de Rapunzel, de ver o crescimento, ver o desenvolvimento do cabelo, desde que seja feito de uma forma saudável e consciente. Vocês vão entender por que eu tô focando na palavra consciente, certo? Item de número 1, frustração. Por que eu já comecei desse jeito, né? A gente já começa aí com essa paulada, esse verdadeiro tapa na cara. Porque de todos os itens esse é o que mais dói, é o que mais machuca e fere a nossa autoestima depois de passar por um processo de transição. Eu tô falando de transição nesse vídeo também porque a maioria das meninas que passam, que acabam optando por dar início ao projeto Rapunzel Cacheada, são meninas que vêm de anos de transição, de tentar fazer o cabelo crescer a todo custo. Então, o que nós fazemos geralmente, né? Eu já fiz muito isso e isso acabou me machucando, né? Mas depois, com o tempo, eu entendi que meu cabelo era outro tipo de cabelo. Muitas vezes, quando nós estamos ou no Instagram, ou em Facebook, ou em qualquer rede social que seja, e nós temos algum ícone, um influenciador, ou uma pessoa que nós acabamos admirando, ou às vezes não precisa nem ser uma pessoa conhecida, pode ser um anônimo, alguma foto de inspiração no Pinterest. Muitas vezes a gente coloca toda a nossa ansiedade e a gente deposita tudo aquilo que nós gostaríamos que o nosso cabelo fosse naquela pessoa, naquela foto, naquele influenciador de alguma forma. E isso é algo totalmente destrutivo, autodestrutivo, eu diria, porque você tá lá, né, passando pelo processo de transição. O seu cabelo, ele tem uma estrutura. O seu cabelo, ele não vai ser a mesma estrutura que você já teve por conta desse processo de química. Então a gente ainda não sabe como esse cabelo vai se estruturar. E aí você decide salvar várias fotos de cabelos longos pra te inspirar. Realmente é muito importante que a gente tenha referência, só que essa referência pode acabar fazendo o efeito contrário e acabar nos cegando da nossa própria imagem. Infelizmente eu já ouvi alguns relatos de cabeleireiros que as meninas iam, né, toda empolgada, chegava lá no salão, eu quero meu cabelo igual a dessa pessoa. E aí o cabelo era completamente diferente. Ou não somente em relação à coloração, mas principalmente em relação à estrutura, que é algo que não dá pra modificar. É algo que nós nascemos com a nossa estrutura. Então, por exemplo, o meu cabelo é 3C e eu passo boa parte do tempo salvando fotos, armazenando fotos de inspiração de uma menina com cabelo 2C, por exemplo, ou 3A, por exemplo. No final das contas, isso só vai acabar me trazendo uma frustração, porque eu vou passar por todo o processo de transição, vou fazer o projeto Rapunzel Cacheado, meu cabelo vai crescer e ele não vai crescer de acordo com aquilo que eu acho, com aquilo que eu idealizei, na verdade. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, aproveitando tudo isso que eu falei, uma dica é salvar inspirações e seguir influenciadores que tenham uma textura mais próxima do seu cabelo, que você pode realmente se inspirar por completo em relação a produtos, em relação a penteados, em relação a cuidados de forma geral com o seu cabelo. Isso é uma dica que me ajudou muito quando eu comecei a enxergar o meu tipo de cabelo. Não, meu tipo de cabelo é um 3C. Então tá tudo bem ele não ficar adequado com aquele tipo de penteado, que se adequa melhor para um cabelo 3A, por exemplo. Mas tem outros penteados que em cabelo 3C fica maravilhoso. Então é você tirar vantagem daquilo que você já tem.
do seu cabelo, da estrutura natural de como ele é. E aproveitar também para curtir a fase do seu cabelo, né? A gente sabe que com o projeto Rapunzel Cacheada a gente acaba não valorizando o nosso cabelo da forma que ele está, ou curto ou médio. Então busque referências, busque fotos, tendências, penteados com o cabelo na altura que ele já está, que aí você vai passar por esse processo de uma forma muito mais suave, e aí quando você perceber, o seu cabelo já vai estar no comprimento que você idealizou, sem que isso tenha te causado dor, sofrimento ou comparações excessivas, certo? 2. Efeito rebote. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu sofri com efeito rebote durante o processo aí da minha transição capilar e, consequentemente, do projeto que eu estava realizando de Rapunzel Cacheada. O que acontece? Você vai ficar viciada em vídeos aqui do YouTube, você vai ver várias táticas, às vezes você vai virar à noite, virar madrugadas, e você vai querer fazer cada técnica ao mesmo tempo. Você não vai dar esse tempo pro seu cabelo. Então se você encontra no YouTube uma receita de um shampoo bomba com cebola, com alho ou com qualquer coisa que seja, você vai querer aplicar. Ao mesmo tempo, você vai parar de ver aquele vídeo e você vai procurar um vídeo sobre tônico capilar, e aí você já vai querer comprar. E ao mesmo tempo você vai querer comprar uma linha que fala exatamente sobre crescimento capilar. E ao mesmo tempo você vai querer fazer várias loucuras com o seu cabelo. É isso que eu tô querendo dizer. Então você pode acabar sofrendo com o efeito rebote, que foi o meu caso. Então assim, eu consegui o resultado, eu consegui fazer com que o meu cabelo crescesse. Depois eu vou gravar um vídeo falando exclusivamente sobre isso, só que eu tive o efeito rebote. Então quando eu percebi que o meu cabelo tava começando a cair, foi uma falha mais ou menos aqui, agora tá muito sutil, né? Acredito que não vai aparecer. Mas eu comecei a ter uma queda capilar, o meu cabelo começou a cair por aqui nessa região. Eu parei tudo que eu tava usando e eu vi que eu estava ficando louca pra querer um crescimento capilar. E toda essa ganância, toda essa vontade de querer ter um cabelo grande ia acabar fazendo com que eu tivesse o efeito contrário. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Então assim, se vai usar um tônico, use esse tônico por um tempo, com calma, com paciência. Ah, o tônico não tá funcionando, então usa uma outra técnica, mas sempre respeitando o seu cabelo e entendendo pra não chegar nesse nível de queda, que no meu caso poderia ter sido muito grave. 3. A espera vai te fazer tomar decisões precipitadas. Então assim, você tá com aquele fator, você tá com aquela ansiedade, a sua autoestima tá sendo altamente prejudicada, então você vai querer recorrer a alguma coisa, nem que essa coisa seja algo extremamente precipitado. Então, ou provavelmente você vai alisar o cabelo, se você tá vendo desse processo de transição, ou se você já passou, se você já fez algum alisamento, porque o que vai se passar pela sua cabeça? Você vai se achar muito mais bonita antes. Então você não vai querer esperar pelo processo de ser uma Rapunzel cacheada, você vai querer o agora, você vai querer esse imediatismo. Então isso vai fazer com que você acabe tomando uma decisão precipitada. Então muito cuidado. Eu quase tomei uma decisão precipitada, tanto para alisar quanto para fazer o Big Shop, né, que é a segunda decisão precipitada. São decisões extremamente imediatistas e que não têm um retorno rápido. Por isso, tenha cuidado, tenha calma. Porque assim, eu não sou a favor do Big Shop. Se você passou pelo Big Shop e se foi tudo bem pra você, e se deu tudo certo pra você, parabéns. Mas eu acredito que o Big Shop ele foi tomando uma proporção muito grande e teve um impacto muito grande em muitas meninas que achavam que estavam preparadas pra passar por esse processo, e aí depois que viram o resultado, perceberam que na verdade não estavam. Então assim, tanto o alisamento quanto o Big Shop são decisões extremamente cruciais, e você pode acabar tomando de uma maneira impensada por não querer esperar o processo. 4. Ter noção. Gente, eu tive que colocar dessa forma porque não tem outra palavra a não ser noção. Nós precisamos ter noção do nosso cabelo e entender e ser sinceras com nós mesmas se nós estamos preparadas para viver esse processo. Por mais que a gente passe aí pelo projeto Rapunzel Cacheada, a gente tem que entender que o nosso cabelo ele se desenvolve de uma forma diferente de cabelo liso. Aí você pode falar pra mim, ai Mari, mas eu já sei disso. Só que a gente sabe, só que a gente se cobra totalmente contrário. Então a gente sabe que o nosso cabelo tem um crescimento diferente, só que quando a gente tá ali observando o crescimento, a gente fica assim,
nossa, será que cresceu 1 centímetro? Será que cresceu 2 centímetros? Então a gente acaba não respeitando esse processo e aí falta um pouquinho de noção. Eu sei porque eu já passei muito por isso. Tudo isso que eu tô falando são coisas que eu já vivenciei. E eu aprendi, né, a respeitar o tempo do meu cabelo, é muito importante. Então quando a gente fala de transição capilar ou o projeto Rapunzel, que seja, a gente sabe que o nosso cabelo não vai trazer o mesmo resultado rápido de uma influenciadora que tem um cabelo com outra curvatura. A gente tem que ter essa noção. Então assim, o meu cabelo é 3C, só que eu também tô direcionando essa mensagem principalmente para meninas com os cabelos 4A, 4B e 4C. Então assim, é um processo. Então assim, o cabelo que tem a nossa curvatura demora em média, quando a gente fala de processos naturais, de 4 a 5 anos, na verdade. Com o projeto Rapunzel, geralmente essa estimativa aí abaixa para 3 anos, dependendo, óbvio, do comprimento do seu cabelo, dependendo até onde você quer chegar. Mas geralmente essa é a média. Então, por exemplo, para o meu cabelo chegar nesse resultado, eu tive que esperar 4 anos. 4 anos. E isso com todo o processo, né, de crescimento capilar, de Rapunzel cacheada, por isso que eu estou falando isso com vocês. Então assim, que a gente possa ter essa noção de tempo. Então assim, quando eu falo para sermos sinceras, é literalmente ter essa conversa franca. Eu tô preparada para passar 4 anos, mesmo num projeto Rapunzel cacheada, esperando o meu cabelo crescer, para atingir determinado resultado? Eu tô preparada para isso? Eu vou me amar durante esse processo? Que esse é o fundamental. E isso faz com que eu vá para o 5º e último tópico, ou 5º e último item também, que é amor próprio. Falar de amor próprio é algo muito, muito, muito complexo, muito difícil e muito singular também. Mas é algo necessário, principalmente quando a gente quer entrar em um projeto que vai refletir na nossa imagem, vai impactar na nossa imagem no presente e no futuro também. Então assim, eu aprendi na marra, né? Não foi algo bom. Hoje eu desfruto do resultado, mas no começo foi algo muito difícil, porque eu passei 2 vezes pela transição capilar. Então foi algo muito difícil pra mim. E aí eu tava ali naquela ansiedade, naquela loucura, me joguei, via vários vídeos na internet falando sobre o projeto Rapunzel cacheada e me joguei, né, nesses projetos e acabei tendo o efeito contrário, porque eu não estava sendo feliz com o resultado que eu tinha. Então eu estava com meu cabelo mais curto e eu não via beleza, eu não conseguia enxergar a beleza nele. E foi esse o ponto que eu acredito que tenha sido mais decisivo, né? Você mudar a ótica, você começar a enxergar beleza no seu cabelo, não pelo aquilo que ele vai ser, mas por aquilo que ele é. Por isso que a minha dica fundamental nesse tópico é: só inicie esse processo, só comece um projeto de Rapunzel cacheada se você for feliz com o que você tem hoje. Se você olhar no espelho e falar: eu me amo com o meu cabelo curto, eu me amo com o meu cabelo médio, eu me amo com o meu cabelo, ele está com as pontas quebradas, mas isso daí vai ser uma fase, né? Eu vou cortar, essas pontas vão se desenvolver, vão ficar mais bonitas, o meu cabelo vai crescer e eu vou poder recomeçar. Então tenha isso em mente, porque esse é o principal passo para começar esse projeto Rapunzel cacheada. Eu acredito, né? É algo que eu acredito profundamente, é você ser feliz com o que você tem hoje. Gente, então é isso. Esse foi o resultado do vídeo de hoje, do primeiro Papo com a Mari. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que essas dicas tenham sido de grande valia para você, que você ou está num processo de transição ou quer iniciar um projeto de Rapunzel cacheada. Eu espero muito que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma, pelo menos uma delas, porque foram coisas que eu observei que fizeram sentido no meu processo e eu acredito que pode fazer sentido para outras meninas também. Se você gostou do conteúdo, não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever também, para que nós possamos ter muitos outros papos com a Mari, tá bom? Um beijo!